Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e o CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Estamos em um ambiente de milagres, irmãos. Estamos num ambiente propício onde Deus quer se mover. Você vê que hoje as músicas elas foram todas colocadas num sentido onde o Espírito Santo ele quer se mover. Amém? Eu acredito que quando o louvor ele canta, ele pronuncia alguma coisa, ele é a boca de Deus criando um ambiente para que a palavra possa entrar. Amém? Então, se Deus, o louvor está falando que o Espírito de Deus ele se move, ele está em concordância com a palavra. Porque se você for lá em Gênesis, vá comigo, Gênesis 1, Gênesis no capítulo 1, aleluia, Gênesis no capítulo 1, vamos direto à fundação, Gênesis 1:1, e está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia pela face das águas. Irmãos, mesmo que tudo esteja vazio na sua vida, ou tudo esteja em trevas, o Espírito Santo, ele tem um princípio, é o qual ele não para de se mover. Ele não tem uma parada, ele não fica inerte, o Espírito Santo ele está sempre se movendo, e graças a Deus que no momento que você levantou a sua mão e aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo foi para dentro de você. E sabe, irmão, se você está cheio do Espírito Santo, assim como Coríntios fala, Paulo nos dá a instrução para nos mantermos cheios, você também tem que se mover. Porque, irmãos, vocês olham para mim e acham que vai fluir algo daqui, e vai mesmo. Porém, quando Paulo ele instrui uma boa didática de culto, ele fala que um tem salmo, um tem doutrina, um tem língua, outro tem revelação, outro tem louvor. Amém, irmãos? A medida do dar está comigo, mas a do receber está totalmente com você. A palavra de Deus que está dentro de mim também está dentro de você. Aleluia. E num ambiente de milagres, irmãos, não olhem para quem veio te servir, porque eu não sou maior do que você, porque eu estou aqui falando para você. Na verdade, quem está ouvindo é o maior. Eu estou aqui só para servir. Amém? Irmãos, no primeiro culto, o pastor Gustavo, ele colocou nas nossas mãos um tesouro muito grande, abrindo a nossa série de mensagens. Mas sabe, irmãos, colocar muito dinheiro na mão de alguém que não vai saber usá-los é um perigo. Sabe, irmãos, você se torna responsável pela palavra que você ouve. E sabe, nós estamos na porta de uma conferência profética, e lá muitos tesouros vão ser jogados nas nossas mãos, muita responsabilidade também virá. Então, a minha tarefa aqui hoje é trazer, para que nós consigamos formar um ambiente de milagres maravilhoso, para que essa conferência possa entrar. Então, irmãos, eu quero que você vá comigo para João no capítulo 21. Hoje eu quero falar, irmãos, especificamente sobre coisas, princípios que podem impedir um bom ambiente de milagres. Talvez seja uma palavra que talvez no primeiro momento você feche o coração, mas a exortação é sempre o melhor caminho, irmãos. Não porque eu estou aqui para te exortar, mas é porque a palavra sempre nos corrige. E, irmão, sabe, um trem descarrilhado, ele traz muitos problemas, mas ele bem ajustado, ele corre mais rápido para onde ele tem que seguir. Amém? Irmãos, aqui em João, no capítulo 21, no versículo 25, João está dizendo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos. Amém, irmãos? Aqui João está falando sobre o ministério de Jesus. Se você estudar um pouquinho, você descobre que o ministério de Jesus, ele teve em torno de 3 anos a 3 anos e meio. Entretanto, uma coisa que eu estava lendo sobre um teólogo falando me espantou bastante, que na Bíblia, dentro dos 4 evangelhos, os milagres de Jesus só foram documentados entre 27 vezes e 33 vezes. Sabe, então em 3 anos e meio, tudo que os discípulos conseguiram lembrar ou documentar foram de 33 a 27 milagres. Imagine, irmãos, um teólogo falou que nem um dia inteiro foi documentado, nem um dia completo foi documentado. Então imagina como era o dia de Jesus.
Imagina como os meses passavam de Jesus. Irmãos, às vezes nós olhamos e falamos assim, Jesus já nasceu ungido, fazendo tudo aquilo a qual ele fazia, mas não, irmãos, teve uma preparação para tudo aquilo. A palavra diz que Jesus, com média de 13 anos, ele já sentava para estudar com os doutores da lei. Sabe, irmãos, hoje o que nós devemos fazer é preparar um bom ambiente para que a palavra possa entrar e também sejamos preparados. Porque se Jesus passou por uma preparação, nada nos isenta de ser preparados também. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão felizes ainda? Graças a Deus por isso. Amém? Então, irmãos, dentro dessas observações que os discípulos fizeram, eu acredito que eles documentaram as que mais chamaram a atenção. Quem concorda comigo? Porque eles estavam ali todos os dias com Jesus, mas eles olharam certas coisas que falaram, nossa, isso vale a pena escrever para alguém ver depois. Eles iam lá e escreviam. A multiplicação, que todos vão lá e falam a mesma coisa sobre a multiplicação, eles falaram, nossa, olha como isso aconteceu de maneira sobrenatural, vamos anotar para alguém possa ver. Mas outra coisa que também é muito legal, é que eles veiam todos de uma forma diferente um dos outros. Imagina aquela multidão que seguia Jesus, vendo também daquelas diferentes posições. E sabe, irmãos, os milagres foram relatados por muitos, mas teve uma coisa que também muitos relataram, que foi como Jesus foi impedido de fazer milagres. Quero que você abra comigo em Marcos, no capítulo 6, no versículo 1. Marcos 6, 1. Aleluia. Marcos 6, 1. E está escrito na palavra: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: da onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem entre nós as suas irmãs? E escandalizavam, diga escandalizavam, nele. Sabe, irmão, dentro da esfera de milagres e de um bom ambiente de milagres, existem muitas ações humanas que podem impedir que o milagre proceda, que um bom ambiente para a palavra entrar dê continuidade. E sabe, essa palavra escandalizar, ela é muito séria. Porque, irmãos, a primeira coisa que Jesus, quando ele se instaurava numa cidade, para poder fazer os milagres, a primeira ação que ele tomava era o ensino. Ele sentava e ensinava ao povo sobre as coisas. Então, por quê? Porque o ensino, irmãos, o pastor uma vez ele deu uma pregação sensacional na série de mensagens sobre oração, que ele falou que a espada, quando a palavra se fala que ela é uma espada de 2 gumes, que ela penetra dividindo juntas e medulas, era uma espada pequena. E o ensino, quando você procura a palavra ensino, refere-se a uma espada semelhante àquela, mas a uma espada grande. Porque a palavra, quando ela é pregada, a unção que vem para o pastor poder pregar, para o ministro poder pregar, é diferente de uma unção que vem para ensinar. As pessoas às vezes não conseguem observar isso e elas acabam não aproveitando tudo aquilo que Deus tem, porque elas não conseguem diferenciar essas suas unções. E quando o pastor Gustavo ali propôs essa série de mensagens, ela falou, ensine. Porque, irmãos, quando a gente quer entrar num ambiente de milagres, a palavra ela tem que estar enxertada no nosso coração para nós termos um bom fundamento. Porque pessoas que entram num ambiente de milagres sem ter um bom fundamento não conseguem aproveitar aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então, quando Jesus chegou naquela cidade e começou a ensinar eles, a primeira coisa que eles falaram, uau, que sabedoria é essa? Mas no mesmo momento que eles falaram que sabedoria é essa, eles começaram a se escandalizar nele. Porque eles olharam, não é o Jesus que ficava correndo na igreja? Não era o Jesus que estava jogando bola aqui na frente, que a gente tomava café, pegou ele no colo? Então eles começaram a olhar e tirar a unção que estava sobre a vida dele, e ele era o próprio Cristo, e Cristo significa ungido. Eles começaram a desprezar a própria essência de Cristo. E muitas vezes nós estamos olhando para o pregador aqui na frente falando, nossa, que pessoa ungida, mas eu tenho que te dizer algo, irmão, a unção que está sobre mim ou qualquer outro preletor que estiver aqui em cima é a mesma unção que está dentro de você. Por isso que eu digo, não se desvalorize, não se escandalize em você mesmo.
Porque as pessoas olham a imposição de mãos, olham o mover e não participam porque falam, a minha condição não permite. Isso é mentira de Satanás. Você é tão capaz quanto qualquer um que subir aqui, irmãos. A questão é que as pessoas não conseguem dividir, é que a salvação é algo gratuito. Você levantou a sua mão, você teve fé no seu coração, você recebe ela, e você vai morar no céu e usufruir de todo o sozo que Deus tem para você. Só que a unção tem um preço, e as pessoas elas não estão engajadas em pagar o preço que a unção tem. Então, irmãos, às vezes nós olhamos uns para os outros e falamos, nossa, ele está mais na frente, eu estou mais atrás. Mas sabe, qual foi o preço para essa pessoa estar lá na frente? Qual foi o preço que ela pagou para poder caminhar um pouco mais? O que ela teve que deixar para trás? E aquelas pessoas ouvindo Jesus, elas só viam aquele menino que elas uma vez viram correndo, uma vez viram estudando, e não entenderam qual foi o trajeto dele até lá. Não descobriram o preço que foi pago até lá. E começaram a se escandalizar nele. E a palavra escândalo, talvez não tenham explicado, mas às vezes quando a gente puxa o original da palavra, a tradução original da palavra, é porque no grego, irmãos, a palavra acesso, ela pode ter 5 versões no português, 5 diferentes conotações em português. No grego, uma palavra pode ter até 12 diferentes interações com uma palavra só. Então é muito interessante a gente conseguir extrair o que a palavra quer realmente dizer. Amém? E a palavra escândalo, ela tem uma tradução exata e algumas conotações. E o primeiro significado da palavra escândalo é desonra. Então, se você conhece um pouco desse texto, você vai conseguir ver que Jesus ele não conseguiu produzir milagres, porque a primeira coisa que impediu dele fazer um milagre foi a desonra a qual ele foi recebido. Isso me faz entender que um ambiente de milagres jamais vai se manifestar com desonra envolvido nele. Amém? E as outras conotações da palavra desonra ou escândalo é colocar um obstáculo no caminho, desobedecer a quem lhe presta confiança, deixar de reconhecer a autoridade ou ser ingrato por motivo de desaprovação. Uau, é muito sério. Talvez você tenha olhado essa palavra, escândalo e ficaram, só não gostaram do que eles falaram. Mas não, se você lê o texto, você entende. Eles estavam maravilhados com aquilo que Jesus estava falando, mas eles se escandalizavam nele. Então, irmãos, quando nós temos a oportunidade de sentar do lado de alguém, e às vezes nós criamos uma certa familiaridade com aquela pessoa, a gente consegue sair para conversar, às vezes é nossos irmãos, tem irmãos pastores? Às vezes são nossos pais, nossos amigos, companheiros de ministério, nós deixamos muitas vezes de usufruir da unção que existe na vida dessa pessoa por uma questão de familiaridade. E isso tem nos privado de milagres terem acontecido na nossa vida. Isso é muito sério. Porque, irmãos, a experiência que o pastor Bruscalinha, ela vai me aumentar, ela vai me constituir, eu vou aprender com ela. A unção profética que tem na vida da pastora Shirley vai me encher por dentro, vai me ensinar. E todas as pessoas que estão aqui sentadas têm algo a acrescentar na minha vida. Amém? E o contrário também é verdadeiro, irmãos. Então, muito cuidado com o que a familiaridade pode fazer na sua vida. Amém? Quero que você vá para 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3. Você ainda me ama? Graças a Deus. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Está escrito: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga, tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo de forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Deste foge. Irmão, esse texto, ele é do apóstolo Paulo, que estava ajudando um garoto jovem a ser um pastor de uma igreja. Então Paulo estava guiando Timóteo a como doutrinar a sua igreja e estava dando esse conselho.
É bem verdade que Paulo, nesse texto, ele está dando um diagnóstico do mundo. Mas se ele está instruindo Timóteo a ser um pastor de uma igreja, esse também é algo que nós temos de dentro da igreja. Porque ele está falando, foge disto. E Timóteo já não estava mais no mundo. Então isso conseguiu entrar no meio das entrelinhas da própria igreja. Isso é muito sério. Eu não estou querendo trazer julgo, eu não estou querendo trazer medo, porque, irmãos, aqui na igreja, não na Amor e Vida, mas na instituição igreja, é onde as pessoas vêm para se arrumar. Vêm para se arrumar e trazer mudança de vida para si próprias. Eu tenho certeza que você não acordou num belo dia, com a sua conta cheia de dinheiro, com a sua casa extremamente estruturada, e falou assim, ai, bom dia a dia, hoje eu vou virar crente. Não, irmãos, eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida não estava muito correta, e você olhou e falou assim, eu acho que eu preciso de Deus. Talvez ele tenha sido sua última escapatória, sua última porta, sua última janela, e você falou, eu preciso me arrumar quanto a isso. E Deus foi lá com a sua mão poderosa e te resgatou. Estou certo ou estou errado? Então, Paulo está falando sobre isso, mas eles não estão falando de crentes que estão chegando. Eles estão falando de crentes que já estão de dentro da igreja. Porque ele fala, tendo forma de piedade, mas entretanto, negando-lhe o poder. Sabe, irmãos, quando você não se envolve com o ensino da palavra, ou quando a palavra não consegue produzir uma mudança de vida em você, você nega o poder de Deus. Porque nada que eu faça, nem um cheio que eu gritar aqui e sair correndo, vai ser mais poderoso ou mais sobrenatural do que a pregação da palavra. Então, quando a palavra ela não tem poder suficiente para mudar a sua vida, mas tem um poder para fazer você cair no chão, algo está muito errado. Porque, irmãos, o mover de Deus nunca vai poder roubar o lugar do fundamento da palavra. Jamais. O poder e a palavra, elas andam juntos. Sempre. Porque senão, irmãos, nós vamos viver um avivamento oco. Lindo por fora, lindo. Poder de Deus fluindo, pessoas correndo, caindo, milagres acontecendo, mas nenhuma produção de mudança de vida acontecendo. Um avivamento oco. Sabe, irmãos, você pode ver lá em Marcos, no capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue, onde Jesus está no meio de uma multidão, e de repente ela toca ele. Ele fala, opa, alguém me tocou. Irmãos, os próprios discípulos dão um diagnóstico para Jesus, falando assim, a multidão te aperta. Ele falou, mas não, alguém me tocou. Qual era a diferença daquela mulher para a multidão? Aquela mulher teve a vida realmente transformada, 12 anos de um diagnóstico que ia e voltava, porque a palavra doença daquela mulher, se ela for traduzida para o original, ela é como se fosse escrita por tortura, um chicote que bate e volta, bate e volta. Então dá a entender que aquela mulher, ela ficava doente e ficava sarada, ficava doente e ficava sarada, uma real tortura. E de repente, durante 12 anos vivendo essa tortura, ela ouviu alguém chamado Jesus que podia curar ela. E a vida dela foi inteiramente transformada por ela. Então, irmãos, não se engane, que os 2000 vão chegar. Mas Deus não está interessado em multidões, Ele está interessado em discípulos. Até porque senão o mandamento dele não tinha sido ide e fazer discípulos, ele tinha dito ide e fazer multidões. A diferença entre um discípulo e uma multidão é que uma multidão ela pode não mudar de vida, mas os discípulos, eles puxam da essência do seu mestre. Amém? É totalmente diferente. Então, irmãos, Paulo usou essa palavra sobrevirão dias difíceis, porque sobrevirão ele está numa conotação a qual vai ser constante, vão sempre vir dias difíceis e eles vão piorar. O que ele estava fazendo Timóteo entender, eles vão vir, mas eles não vão prevalecer. Porque, irmãos, eu acredito que dentro dessa igreja, pelo menos nessa, porque nessa eu não vou concordar, há pessoas onde elas são tocadas pelo poder de Deus, e mesmo se correrem, se pularem, se a palavra vir e trazer uma mudança de vida, nós vamos prevalecer, irmãos. Nós somos a diferença nessa terra, irmãos. A nossa diferença não são as paredes pretas, não são os louvores incríveis ou as luzes bacanas, é que nós conseguimos juntar a palavra de Deus e o poder dele e fazer com que isso dê certo.
Essa é a diferença, irmãos. É por isso que a igreja de Atos deu certo. Amém? É por isso que muitas pessoas olham para o livro de Atos e falam assim: por que não acontece mais? Essa estação já passou. Não, irmãos. É que as pessoas perderam os valores a qual eram enxertados na vida daquelas pessoas. Lucas é muito enfático quando ele escreve o livro de Atos, no capítulo 4, ele escreve: em todas aquelas almas havia temor do Senhor. Ele não diz tinha palavra, ele não fala tinha poder, ele fala tinha temor. E nós vamos ver isso. Quero que você veja lá em Marcos, volta lá para Marcos 6:4. Marcos 6:4. Irmãos, lá no texto de Timóteo, ele fala sobre muitas palavras: irreverentes, ingratos, soberbos, jactanciosos, inimigos de Deus, amantes dos prazeres. Mas 3 delas me chamam muito a atenção, que são desobedientes, ingratos e irreverentes. Porque se você vê, uma coisa sempre vai puxar a outra. Quem é desobediente sempre vai ser ingrato, e quem sempre for ingrato sempre vai ser irreverente. Uma coisa linka muito bem a outra. Olha aqui no texto de Marcos 6:4. Está escrito: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde, diga assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Sabe, irmãos, só essa parte desses 2 versículos daria uma pregação para uma outra série de mensagens. Mas sabe, Jesus primeiramente ele conseguiu observar que ele foi desonrado no meio da casa dele. Sabe, as pessoas que deveriam primeiramente acatar aquilo que tinha sido ensinado, desonraram a vinda dele. Mas contudo ele não se abateu. Ele falou: se não me dão ouvidos aqui, eu vou para as outras aldeias pregar o evangelho do Senhor. E irmãos, aqui a palavra que fala que ele curou poucos enfermos, essa palavra enfermos, nessa conotação, são pessoas que não têm a condição de reagir, à beira da morte ou em coma. Então aquelas pessoas não foram tocadas por aquele ambiente de desonra, porque elas estavam totalmente acamadas. Então Jesus conseguiu usar da sua própria fé para fazer aquelas pessoas levantarem. Porque, irmãos, as pessoas elas se enganam achando que a cura ela provém somente da fé do ministro. E ela pode vir. A questão é se você vai conseguir manter essa cura. Porque pode vir o ungido pastor Vitor aqui, é um homem de cura, o pastor Flávio, todos esses pastores que estão aqui na frente, impor as mãos sobre você e orar sobre cura, e você vai ser curado. Mas sabe, irmãos, o que vai fazer permanecer a sua cura é a sua própria fé. Não são as nossas mãos, irmãos, porque eu tenho certeza que todos aqui são extremamente ocupados e não vão poder ficar segurando a sua mão pro resto da sua vida, por no momento que o sintoma voltar, impor as mãos de novo. Então aquelas pessoas que não estavam naquele ambiente de incredulidade foram tocadas e praticamente ressuscitadas. Amém. Jesus teve misericórdia delas. E aqui, irmãos, como aquele ambiente de desonra foi instaurado, a palavra não diz que Jesus não quis mais curar, que ele ficou com raivinha do povo, ele falou: ai, povo ingrato, eu venho aqui tomar um café, para ensinar esse povo aqui, e eles não me dão ouvido, eu vou embora, não estou nem aí para eles. Diz que ele não pôde. Jesus, pela palavra você consegue ver que Jesus não era um homem melindroso, queridos. Ele quis, ele tentou até o último minuto. Só que quando ele viu que não ia dar, ele falou: bom, quem não se envolveu nesse ambiente vai ser curado. Sabe, irmãos, um ambiente de desonra ele pode até ser instaurado, mas você tem a opção de não se envolver com ele. E, irmãos, como eu disse, um ambiente que não produz milagres é um ambiente de desobediência, ingratidão e insubmissão. Você tem opção de não se envolver com isso. A palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Ai, mas eu sou muito crente, muito crente, muito crente, muito crente, que eu vou ficar lá no meio só para converter esse povo. A palavra não diz que as boas conversações vão corromper os maus costumes. A palavra diz que as más conversações vão corromper os bons costumes. Mas é uma opção sua. Sabe, irmãos,
a palavra é enxertada no nosso coração e você realmente pode ser uma pessoa que se move nos dons, tem um chamado, tem um ministério, está engajado em crescer espiritualmente, mas tome cuidado. A palavra fala também que uma semente de amargura, ela brota. A palavra amargura chama também-se incredulidade ou desobediência. Uma semente plantada no seu coração por ouvir desobediência pode crescer, irmãos, e dar muitos frutos. Amém. E isso pode impedir um ambiente de milagres. Glória a Deus. Vocês estão aqui? Oh, glória. Então abra lá em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Quando eu uso esse texto de 2 Timóteo, irmãos, que fala sobre as coisas que irão de vir, eu não estou dando um prognóstico da nossa igreja, nem da igreja no Brasil em si. É bem verdade que pode acontecer. Sim, pode. Existem pessoas como aquelas que são descritas, porque senão a palavra não usaria. Mas, irmãos, não é para você olhar para o seu vizinho e falar assim, é verdade, tem mesmo, o irmão aqui do meu lado é bem assim mesmo. Porque Paulo não fala para Timóteo fazer isso, ele dá uma outra recomendação. Aqui em 2 Coríntios 11, 28, está escrito, examine-se, pois o homem a quem? A si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si mesmo. Sabe, irmãos, quando eu leio aquele texto, eu não penso no próximo. Eu não penso no colega que está do meu lado, a minha liderança, eu penso em mim. Em qual fragmento dessa palavra eu estou inserido e como eu posso melhorar? Como é que eu posso me retirar disso? Sabe, irmãos, aqui quando Paulo ele fala, aqui ele está falando sobre a ceia, mas engloba algo muito maior. Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender que ele fala que Coríntios está bem em muitas coisas, mas aquilo ela não está bom. Ele falou, no começo do capítulo, ele fala, por isso não vos louvo. Por muita coisa ele louvou a igreja de Corinto, mas por certas coisas ainda não estava do jeito certo. E muitas vezes a nossa vida é assim. Nós estamos caminhando num processo muito bom, mas tem coisas que ainda não está certo. E sabe, irmãos, não tem problema. O problema é você não se consertar. Porque sabe, irmãos, juízo não vem para quem peca ou para quem tem falhas. Juízo vem para quem não quer mudar. Porque Deus dá a opção, queridos, e não ache que a graça ela é uma cachoeira a qual você entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não, irmãos, eu lembro quando era criança. Ó, pastora, eu te amo. Veja bem, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Quando era criança, a pastora Jacuí era minha tia da escolinha. Ela me ensinou algo muito legal sobre pecado. Pastora, calma. Xarabaçai. Ela me ensinou uma coisa muito legal. É verdade, irmãos. Sobre pecado. E eu fiquei com aquilo na cabeça o resto da minha vida. Ela falava assim, irmão, crianças, quando você está com uma roupa bem branquinha, você não quer se sujar, não é verdade? Porque, poxa, para tirar a mancha de calça branca é muito difícil. Porém, quando você já está com uma roupa bem bagunçada, bem amassada, bem suja, não tem problema rolar no chão mais uma vez. É exatamente assim como a graça funciona. Se você já está todo limpo, para que se sujar de novo? Entende? Então, irmãos, é exatamente o que Paulo fala aqui. Aquele que bebe e come do cálice, sem discernir o corpo, traz juízo para si. E isso também serve com a unção. Irmãos, se você se relaciona com a unção, sem discernir como se mover ou como se reverenciar a unção, você só vai atrair juízo para você. Porque, irmãos, a graça de Deus e o seu poder, o seu mover e a sua unção, elas devem ser reverenciadas. Ou movidas junto com elas. Porque sabe, irmão, se você não sabe se mover, porque isso é algo bem sério. Se você ainda não entendeu como a unção funciona, como mover funciona, não julgue. Ou não abra a boca para falar mal daquilo ou de quem está do seu lado. Se você não sabe se mover na unção ou ainda não tem compreensão exata, tudo bem. Mas muito cuidado, porque senão você vai acabar trazendo juízo para você. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é bem verdade que Deus, Ele quer trazer um avivamento novo para nós.
Ele quer dar o avivamento dos últimos dias. Pela boca de muitos profetas já foi dito, nos últimos dias virá um avivamento como nenhum outro. Nos últimos dias virá um avivamento como nenhum outro. E irmãos, nada me tira da cabeça que eu sou o fruto dessas profecias. Eu faço parte ativamente dessas profecias. Quando eles apontavam e diziam, haverá um avivamento nos últimos dias, eles estavam falando de mim. Não de mim, José Henrique, mas da igreja a qual eu faço parte. Sabe, irmãos, Jesus, ele não nasceu com a consciência que ele era o Messias prometido, mas no momento que ele pegou a Bíblia e começou a ler, falou, meu Deus, sou eu. É exatamente como funciona conosco. Eu abro as cartas paulinas e falo, isso está falando sobre mim, essa promessa é sobre mim. Isso é muito sério também, porque isso traz uma responsabilidade muito grande. Porque, como eu disse, irmãos, um tesouro muito grande na mão de pessoas que não vão saber usar, vão ser usadas para o revés. E vão impedir que uma nação inteira seja abençoada. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus quer dar esse avivamento. Mas Ele não quer dar esse avivamento de uma forma oca. Ele quer dar isso de uma maneira massiva, bem maciça. Porque a palavra não fala que o avivamento seria lindo por fora e vazio por dentro. A palavra fala, porém temos esses tesouros em vasos de barro. Eu fui feito do barro, irmãos. Não sei você. Aliás, eu sei que você também foi. Então, irmãos, não queira ter um movimento no Espírito, agir nos dons, apressar a sua carreira, sem que antes você esteja firme por dentro. Porque, irmãos, uma barra de ferro bem maciça, se você jogar ela no chão, ela não amassa. Joga de novo, ela não amassa. Não joga ela... Agora a oca, você pisa com o pé e faz assim. E ela torce. Então muitas vezes a gente quer se preparar por fora. Preparar por fora? Não, agora eu vou usar gravata, aleluia, churicanta, sapato engraxado, Bíblia King James debaixo do braço, pesa 2 kg. Mas o que tem dentro? O que te guia por dentro? Porque o que te move por fora, irmãos, não vai fazer com que a unção seja estabelecida na sua vida. Mas o que tem por dentro pode manifestar qualquer coisa que você precisa. Sabe, irmãos, as pessoas, o maior prognóstico que eu já ouvi na minha vida de crente até aqui foi, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Quando eu tiver dinheiro, eu vou dar um dízimo gigante. Quando eu tiver dinheiro, meu ministério vai para a lua. Quando eu tiver dinheiro, eu vou doar para a igreja. Irmãos, sabe, o dinheiro não compra unção. Você pode ser muito rico, mas o dinheiro não compra unção. Agora, deixa eu te dizer, a unção atrai qualquer provisão que você precise. Amém. Primeiro, se prepare na unção e veja a prosperidade financeira ser derramada na sua vida. Se relacione com Deus e com seu poder e veja primeiro essa manifestação dessa prosperidade que você ouve todo mundo falar, mas não provou ainda. Amém. Glória a Deus. Quero que você abra lá em Salmos, no capítulo 4, no versículo 20. Aleluia. Salmos, no capítulo 4, no versículo 20. Vocês estão aqui? Glória a Deus. E está escrito: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os seus ouvidos. Não deixes de apartar dos teus olhos e guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Irmãos, a palavra fala que nós devemos se atentar para a palavra e aos ensinamentos. Para a palavra e os ensinamentos. E depois ele vai falar que isso vai se tornar vida para você, e você achará saúde nisso. Irmãos, enquanto a palavra não se tornar vida para você, ela nunca vai se tornar saúde, ela nunca vai se tornar prosperidade, ela nunca vai se tornar tudo aquilo que você necessita. Porque as pessoas querem a manifestação antes do fundamento. Rick Renner, ele falou numa pregação algo muito interessante, que ele estava orando por um avivamento, orando por um avivamento, orando por um avivamento, e foi dormir, e teve um sonho, uma visão, e ele falou que ele viu um grande prédio, lindo,
E Deus falou para ele: é isso que você quer? Ele não entendeu. Ele falou: esse é o avivamento que eu quero dar. É isso que você quer? Ele falou: lógico, é isso. Um prédio robusto, bonito, grande, é isso que eu quero. Aí ele falou: olhe para baixo. Ele viu que o prédio gigante, estava só em cima de pallets. Ele falou: é isso que você quer? Não adianta, irmãos. Nós podemos todos aqui correr, pular, louvar, adorar. E eu não sou contra isso, irmão. Talvez você esteja ouvindo essa pregação e falando: esse homem deve ser presbiteriano. Muito pelo contrário, irmãos. Eu sou o primeiro a cair no chão, segurar os outros, colocar o pano, tirar o pano, levantar, cair de novo. Eu sou o primeiro, irmãos. Tocar Cassiane e Laurete aqui, acaba o culto para mim. Irmãos, é forte. Cadê o lenço aqui? Irmão, xereca. Mas veja bem, eu quero saber o que isso produz. Porque para mim não adianta acontecer todo o mover de Deus e daquela porta para fora, se a gente for tomar um Guaraná, perguntar: o que Deus falou com você? Fala assim: Deus falou? Deus falou hoje? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. É bom quando isso acontece, mas é quando isso é uma consequência daquilo que Deus falou com você. Aí sim, aí Deus falou com você e aquilo é uma resposta, aí você canta, aí você grita, você pula, você roda. Aí sim, aí a palavra teve ação completa, assim como a palavra manda ser. Amém? Que a palavra fala que ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia. Talvez essa reação que você tem seja essa ação que a palavra tanto espera. Mas se essa ação não tiver nenhuma consequência, foi pura carne, pura alma. Não produziu nada. Amém? E isso enfraquece um ambiente de milagres. Porque Deus, Ele não está no trono dele com uma mangueira na mão, segurando assim, ó. Não, só solta na hora que eles começarem a correr. Não, só solta na hora que eles pular. Não, irmãos. Deus está com a mão solta, querendo que tudo isso flua e que tudo isso aconteça, mas pessoas reunidas sem um propósito, sem entender o que são os milagres de Deus, sem reverenciar a sua unção e o seu poder, nunca vai acontecer. Amém? Nossa, Zé, achei que ia ter um culto do reteté, que nós ia rodar, que nós ia pular. Irmão, se você está disponível, eu também estou. Só que a palavra tem que ser pregada. Amém? Irmãos, a exortação, ela não é algo ruim. Eu estou colocando o trem no trilho para ele poder correr. Melhor é o fim das coisas do que o início delas, irmãos. Amém? Porque senão o fim dessa série de mensagens vai passar e ela vai ser só mais uma série de mensagens. Todas que passaram por aqui edificaram a minha vida de maneiras diferentes. Mas não foi na hora que eu corri, não foi na hora que eu pulei, não foi na hora que eu coloquei o púlpito e tirei. Foi no momento que eu aprendi algo novo e tive que me ajustar. Porque mais do que algo novo que Deus te dá, ou uma nova habilidade que Deus te promove, é a exortação, é o ajuste que vai te colocar num patamar mais alto. Amém? Glória a Deus. Então quero que você abra, irmãos, lá em Números, no capítulo 20, no versículo 7. Então muitas pessoas, irmãos, deixaram de provar de milagres por não confiarem na palavra de Deus, porque não acharam que a palavra de Deus era sobrenatural o suficiente. E isso derivou uma desobediência. Porque às vezes você abre a palavra, você vê um mandamento, você vê um conselho que Deus te dá, e você simplesmente não reconhece aquilo como vindo de Deus, porque um profeta não colocou o dedo na sua cara e falou: "Eis que te digo, você não deve fazer isso". Porque se o profeta fala, a gente faz, né? Mas se a palavra manda, a gente não faz. Porque a gente não achou tão espetacular assim. E pessoas deixam de viver o espetacular porque não consideram o sobrenatural. Sabe, eu acredito em pessoas que... Imagine você comigo, irmãos. Você acorda amanhã, dentro de uma tenda, no Afeganistão, sem tradutor, sem nada. Acorda, sai assim, tem só uma mesinha com um cartão de crédito American Express e está escrito sem limite. Você fala: meus problemas acabaram, né, irmão?
Agora contrato tradutor, pego classe executiva, volto para minha casa, compro Louis Vuitton, compro sapato, acabou meus problemas. Certo ou errado, irmãos? Acabou os problemas. Agora eu acredito pessoas que se acordarem numa tenda no meio do nada, com somente um bilhete escrito, Deus está contigo, ficariam desesperadas. Mas o que tem mais valor, irmãos? Um pedaço de plástico ou a palavra de Deus? Porque pessoas estão depositando toda a sua confiança, toda a sua fé, perdendo noites de sono, perdendo lazer com a sua família e confiança no próprio Deus, porque quando sai o extrato da conta dela, está negativo. Agora eu tenho um outro extrato para te dar que te fala que você é mais do que vencedor. De um Deus que não muda, irmãos, porque sabe, o extrato da sua conta, amanhã ele vai estar cheio, amanhã ele vai estar cheio, e amanhã ele vai estar, pode estar vazio, mas amanhã de novo ele vai estar cheio. Ele é mutável. Mas a palavra é imutável e a gente não consegue colocar confiança nela. Eu prefiro depositar toda a minha confiança em algo que não muda do que algo que é variável. Um ambiente de milagres, irmãos, numa vida de obediência, de submissão, de gratidão e de temor, ela é imutável. Imutável. Todo dia você vai se deparar com o de repente do Senhor. Todos os dias. Amém. Mas eu quero mostrar como a desobediência ela pode mudar tudo isso. Lá em Números, no capítulo 20, no versículo 7, está escrito: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, e tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, diga falai, e dará água assim que lhe tirareis a água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse: agora ouvi, rebeldes, porventura faremos sair água da rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram ali muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar ao povo a terra que lhes dei. Isso é o resultado de um avivamento oco, irmãos, onde Deus dá um comando e você executa outro, e o milagre até acontece. Até acontece, irmãos, mas a questão é que o ministro ele tem que estar muito sensível para entender que Deus ele não faz o milagre porque ele quer promover um ministro, porque o ministro é muito ungido, o ministro é muito santo. Ele faz por amor ao povo, irmãos. Nada aqui eu vou conseguir produzir porque Deus é muito comigo, que eu sou o escolhido, vice-Deus. Mas não, irmãos, tudo aquilo que Deus faz para a sua congregação é porque Ele ama todos que estão aqui. Sabe, quando Paulo ele dá a recomendação a Timóteo para que ele não eleja ministros neófitos, para que não caiam na condenação de Satanás, eu lia esse texto e falava assim: é claro, você não pode colocar alguém para pregar neófito, alguém que é novo na igreja, porque senão Satanás vai ficar condenando a pessoa e a pessoa não vai conseguir dizer. Mas não, irmão, se você olhar com bastante singeleza o texto, você vai conseguir ler que não caia na mesma condenação de Satanás. Por que Satanás caiu do céu, irmãos? Soberbo. Então o ministro, principalmente aquele que ministra a cura, a qual as pessoas olham para ele e depositam a sua fé muitas vezes no ministro, ele tem que ter muito cuidado para entender que não são as mãos dele que vai curar as pessoas, porque a palavra diz que Deus, por meio das mãos de Paulo, operava muitos sinais e milagres. Irmãos, isso não está só com o ministro, mas está com você também. Deus quer fazer milagres pelas suas mãos, mas Ele precisa de mãos disponíveis. Enquanto você olhar e falar assim: eu não posso porque ainda não cheguei lá, não dá porque ainda estou resolvendo isso, Deus está procurando um canal. E pessoas estão deixando de ser abençoadas porque você ainda acha que não é com você. E você dificulta um ambiente de milagres por causa disso. Porque, irmãos, imagine que se agora eu tivesse que sair daqui, parar a pregação para impor as mãos em todos vocês. Não seria possível, aliás, seria possível, mas demoraria muito tempo. Talvez eu passasse por uma pessoa e deixasse de impor as mãos. Porém, se Deus fala especificamente com você,
e você não faz, uma pessoa volta para casa deixando de ser abençoada porque você desobedeceu um comando do Senhor. A palavra diz aqui que as águas jorraram água mesmo, como o milagre deveria ser acontecido. E sabe, irmãos, o milagre ele é só a ponte para o propósito. Deus tem princípios estabelecidos na sua palavra para nós, e Ele usa do milagre para que nós consigamos chegar até esse propósito de maneira sobrenatural. Só que, irmãos, os milagres estão acontecendo, mas os propósitos não estão sendo cumpridos. Aqui, o milagre aconteceu, ele bateu na rocha e a rocha deu água, mas o propósito a qual Deus tinha designado para eles entrarem naquela terra prometida nunca aconteceu. O milagre aconteceu, o propósito não. Por quê? Desconfiança da palavra, desobediência daquilo que Deus falou. Amém. Isso é muito sério. Eu quero que você observe lá comigo, lá em Números 12, volta um pouquinho. Porque o fruto dessa desobediência de Deus, ela vai causar uma insubmissão a autoridades. Porque, irmão, se você não tem medo de desobedecer a Deus, você vai ter medo de desobedecer sua liderança? Vai nada, irmão. É que muitas vezes você esquece que não chove de baixo para cima, né? Chove de baixo para cima, irmão? Não chove. Observe lá. Números 12, 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara. E tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Diga, o Senhor ouviu. Diga de novo, o Senhor ouviu. Oh, graças a Deus por um Senhor que ouve, irmãos. Mas Ele ouve sua rebeldia também. Churicanta. Irmãos, veja. E o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, diga logo. O Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação. Deus, irmãos, chamou os três para o gabinete. Já pensou? Se ir para o gabinete com a pastora Shirley já é maravilhoso. Imagine para o gabinete com Deus, irmãos. Deve ser uma bênção. Vamos, irmão, está dando calor aqui. E saíram eles três. Então o Senhor desceu a coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre a vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, não é assim com meu servo Moisés, a quem é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes a falar contra meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se a nuvem, diga, retirou-se a nuvem sobre a tenda, e eis que Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Irmãos, quando você causa um problema para si, peca e tem a consequência desse pecado, já é ruim, já é algo ruim. Só que quando você levanta a sua mão para tocar uma autoridade, eu posso te dar a certeza que o juiz ele se manifesta logo. Eu não estou pregando um Deus que mata, um Deus que pune, mas eu estou pregando um Deus que está escrito lá em Gálatas, que se diz que se Deus não se zomba, aquilo que o homem certamente plantar, ele vai colher. E você vê que logo depois dessa insubmissão de Arão e Miriam, a nuvem do Senhor, que se representava ao seu poder e a sua presença, se retirou sobre a congregação. Então, muitas vezes, a nossa falta de submissão às nossas autoridades pode fazer com que a presença e o poder de Deus se afaste de toda a igreja. Isso é muito sério. Porque, irmãos, isso não passa despercebido, isso não passa impune. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, nós iremos prestar contas com o Senhor. Tudo. Todas as nossas ações, elas vão ser prestadas em contas com o Senhor. Irmãos, não estou falando sobre perder salvação.
Mas sabe, uma vez a pastora Shirley falou para mim: José, o que você acha, qual vai ser a primeira pergunta de Jesus quando você entrar no céu? Eu falei: não tenho nem ideia. Ela falou: eu acho que eu sei qual que é. Eu falei: qual que vai ser? O que você fez com tudo que eu te dei? E talvez você pare para pensar: Senhor, mas eu não tinha muito, talvez eu não consegui fazer isso e aquilo outro. E Ele vai te perguntar de novo: mas o que você fez com tudo que eu te dei? O que você fez com tudo aquilo que eu te proporcionei? Porque, irmãos, autoridades, as únicas que você não escolhe na vida é pai e mãe. De resto, todas. Marido, mulher, pastor, presidente, vereador, todas Deus dá o direito de escolher. Pai e mãe não, mas Ele fala que tem benefício se você honrar. Você vai viver muito, tá bom? Mas o resto, não está satisfeito? Pega o beco, irmão. Não estou falando da igreja. Pode falar da igreja? Não pega o beco da igreja, irmãos. Mas não faça isso. Vai trazer juízo para você, irmãos. E vai tirar a unção daqui. Porque num ambiente de insubmissão, irmãos, Deus logo vem cobrar. E Ele se retira. Porque luz e trevas não se misturam. E submissão é algo que Deus estabeleceu. E insubmissão é algo que Ele reprova. E Ele não pode coabitar com isso. Amém? Aí você pode falar assim: mas não era verdade que Moisés tinha casado com a mulher cuxita? É verdade, irmãos. Agora, quem disse que isso era problema de Arão e Miriam? Chove de baixo para cima, irmão? Ele ia prestar conta com Deus. Simples. Quero que você abra lá comigo em Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Você me ama? Graças a Deus. Gênesis 9, 20. Está escrito: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora seus irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros e ambos, andando de costas, desviados os olhos da nudez, cobriram o pai sem a que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera ao filho mais moço e disse: maldito seja Canaã e servo dos teus irmãos. Irmãos, era mentira que Noé tinha se embriagado e deitado nu na tenda? Não, irmãos, é verdade. Ele tinha que ir lá e falar: olha, o pai está bêbado. Não, irmãos, o pai deles era a autoridade máxima sobre eles. E sabe, irmãos, a palavra paternidade, ela é colocada sobre autoridades eclesiásticas. A quem está acima de nós, nos liderando, são pais e mães. Irmãos, não é nossa responsabilidade apontar o dedo para a nossa liderança e apontar as falhas deles. Isso é algo que eles vão tratar com Deus. Mas se eu escolhi me submeter a eles, eu vou fazer de tudo, para que eles cresçam. Porque deixa eu te contar um revelamento. Sabia que a sua liderança ainda está crescendo? Assim como você, que eles não são vice-deus. Porque, irmãos, no dia que você tiver 100%, levanta a mão e fala assim: Deus, puxa. Ué, está 100%? Não está? Zerado? Igual Enoque? Sobe, irmão. Está fazendo o que aqui? Sabe, irmãos, a nossa liderança também está crescendo. E entender isso vai medir o seu grau de maturidade. E sabe, coisa poderosa é quando vem o poder de Deus dentro de uma igreja madura. Aí o milagre é completo. Porque ele dá com o poder, sabendo que tem um irmãozinho ali, outro aqui, que ainda não pode. É complicado. Mas saber que o poder de Deus vai se manifestar numa igreja que é madura, que sabe o que está acontecendo, sabe e entende que está todo mundo crescendo junto, está todo mundo ainda correndo para o alvo. Irmãos, o apóstolo Paulo fala: eu corro para o alvo. Paulo, eu ainda corro para o alvo. O cara que escreveu quase todo o Novo Testamento. falou que ainda não tinha chegado lá. Sabe, irmãos,
uma coisa que a gente tem que pensar é que quem planta juízo não vai colher misericórdia no dia que precisar. Um dia eu li um termo, né, uma entrevista, que no Brasil na época ainda tinha 50 milhões de evangélicos, mas tinha 25 milhões de desviados. Mais da metade das pessoas tinham se desviado da igreja. E sabe qual foi o motivo que elas mais deram? É que elas erraram, e que pessoas, em vez de pegar na mão delas e ajudar, expuseram elas e falaram: sai da minha igreja, aqui não é lugar para você. Sabe, irmãos, tem uma história na Bíblia do rei Davi, que estava sentado e chegou um profeta chamado Natã para ele. Falou assim: Davi, tem uma história para te contar. Estava aqui no reino, rapaz, descobri que tem um homem que ele cuidava muito bem de uma ovelha. Muito bem da ovelha. E chegou um outro homem, pegou essa ovelha e matou o rapaz. O que a gente faz com um homem desse? Você sendo um rei super justo, super sábio, o que a gente faz? Ele virou e falou: esse homem merece a morte. Ele falou: você sabe quem é esse homem? É você, safado. Porque você mandou o homem lá para frente da guerra, pegou a mulher dele e engravidou ela. O que a gente faz com você? Se põe no lugar do outro, irmão. Às vezes você está descendo julgo sobre você mesmo. Porque talvez se Davi tivesse pensado, antes de dar aquela retratação, aquele filho de Betseba tinha nascido. Talvez se ele tivesse falado: não, ele errou, mas a gente vai fazer o possível para levantar ele de novo, e ele vai crescer e vai se ajeitar. Talvez aquela criança tivesse nascido, porque, irmãos, não adiantou Davi colocar roupa de saco, rolar no chão, cantar 3 dias, 3 noites, fazer jejum. A sentença saiu da boca dele. E a palavra fala que você está enredado com as palavras que saem da sua boca. Eu estou criando edificação, irmãos. Porque daqui para frente, os 2 últimos cultos, o poder vai se manifestar. Não que o poder não esteja aqui, porque a unção está aqui. Mas se a unção vir, e o mover vir, e o poder vir, com uma igreja com os trilhos colocados no lugar certo, ela vai mais longe. Amém? Vamos lá, irmão. Agora vamos para a parte boa disso, em nome de Jesus. O contrário de tudo isso que eu falei para vocês, irmãos, também é verdadeiro. Um ambiente onde há obediência, um ambiente onde há temor, um ambiente onde está reverência, um ambiente onde tem maturidade, é um ambiente onde a unção, ela vem sem medida nenhuma. Amém? Quero que você observe comigo em Daniel, no capítulo 3, no versículo 14. Daniel, no capítulo 3, no versículo 14. Aleluia. E está escrito: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E chamou a estes homens. Abidnego é um bom nome para um filho, irmãos. E trouxeram a esses homens perante ao rei, e falou Nabucodonosor, também é bom: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês servis aos meus deuses, nem adorais a imagem que eu levantei? Pois agora estáis disposto, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai-vos a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, veja a sabedoria destes rapazes, porque eles eram meninos. A oração de Daniel, quando ele chegou na casa de Nabucodonosor, foi: Pai, você me fará 10 vezes mais sábio do que todos os outros garotos dessa mesa. E Deus respondeu. E Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam junto com Daniel quando ele fez essa oração,
E eles já estavam numa categoria, irmãos, de autoridade sobre aquele reino, muito jovens. E quando eles se apresentaram ao rei, com muita reverência àquela autoridade, mas não desprezando primeiramente o temor ao Senhor, falaram: você pode tocar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas nós não vamos nos prostrar à sua estátua, nem aos seus deuses. Sabe, irmãos, talvez você já tenha se livrado da idolatria, a ídolos, da feitiçaria, de outras religiões. Não é sobre isso que eu estou falando, mas sabia que no mundo há muitas outras vozes e outros deuses. Sabe, irmãos, as pessoas não conseguem ver, mas a palavra também diz que nos últimos dias as pessoas se levantariam como amantes de si mesmo. Um egocentrismo, um amor sobre você próprio. A palavra lá em 2 Timóteo, quando fala de homens jactanciosos, a palavra jactancioso é aquele que está acima de toda a verdade. Acontece pouco na igreja, irmãos. Acontece pouquíssimo. As pessoas acham que a verdade está sobre elas, por mais que esteja escrita na palavra. Então, irmãos, quando aqueles homens olharam para aquele rei e falaram: nós não vamos se prostrar a esses deuses. Se colocássemos hoje a nossa dispensação da graça, é como se você olhasse para tudo aquilo que te faz cair e fala: eu não vou me prostrar a você, porque eu tenho um Deus que é maior que você. Porque, como eu disse, irmãos, dívidas virão e irão embora, doenças podem bater a sua porta e irá embora, relatórios negativos baterão a sua porta e virão embora, mas você sempre terá a oportunidade de se prostrar diante deles. E se você não tiver obediência, submissão e confiança na palavra, você o fará. Sabe, irmãos, o óleo da unção na antiga aliança, ele era composto por vários óleos. Um deles era o bálsamo, porque o bálsamo era um óleo que tratava feridas. E uma coisa que eu sempre ouvi da pastora Sheila é que combatente ferido não vence guerra nenhuma. E toda vez que você se prostra a uma situação, é uma flecha acertando em você. Mas Deus te dá a opção de se defender com o escudo da fé. Disso tudo. Mas se a sua fé não estiver bem estruturada, bem fundamentada, sabendo que Deus é o Senhor e o único Senhor, você vai tirar o seu escudo, deixar ele de lado e abrir o peito para essa flecha te alcançar. Mas Deus te dá a opção: coloque o escudo na frente de si mesmo, pegue a espada e vá para frente. Sabe, irmãos, eu não sei se você já viu algum filme de aqueles tipo 300, de Grécia. Você pode lutar sem um capacete, você pode lutar sem uma sandália, você pode lutar sem uma couraça, mas sem um escudo e sem uma espada é impossível ter um bom combate. Então, irmãos, mesmo que toda a sua armadura da fé, a armadura de Cristo, a qual é designada lá em Efésios, estiver no chão, junte suas forças e pelo menos embrace o escudo da fé e a espada da palavra. Se você tiver esses dois elementos, a sua vida vai para frente. Não se prostre. A palavra diz, Jesus Cristo diz que nos últimos dias, aflições viriam constantemente. E virão, irmãos, Jesus não mente. Mas Ele te dá a opção, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, de ser reverente a um só Deus, se manter submisso, se manter de maneira digna, unção dentro de você, para se manter quem você é. Porque, irmãos, se todos nós nos reunimos toda quinta e todo domingo, esperando que algo extraordinário aconteça, mas sem um propósito, nada vai acontecer. Isso aqui vai ser uma missa. Vem um preletor aqui na frente, fala, você vai embora e nada muda. Nada. Mas se Deus colocar aqui pessoas reunidas com um só propósito, a qual seus corações estão conectados, para entender que tudo que vai mover aqui, toda a unção vai se mover aqui, é para que vidas sejam restauradas e mudadas, vai ser a melhor igreja que essa cidade, que esse planeta já teve. Porque, irmãos, o canal sai daqui para cá, vem de Deus, passa por aqui e vai até aí. Mas a água que chega até aqui, até aí, o que ela produz? O que ela rega? A palavra diz que fluirão rios de águas vivas
dentro de mim e de você, o que elas estão produzindo? O que elas estão regando? Propósitos? Ou elas estão regando uma vida de insubmissão, uma vida de não propósito? Não vai produzir nada, irmãos. Como a pastora disse, uma terra que não é bem preparada e não é bem plantada, ela só cresce coisa ruim. Amém. Quero que o louvor suba para me ajudar. Aleluia. Aqui em Daniel 3:19, continuando o texto. Continuando não, né? Continuando, irmãos. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Então lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, túnicas, chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas de fogo mataram os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E respondeu o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: porém eu vejo 4 homens soltos passeando dentro da fornalha de fogo, sem nenhum dano, e o aspecto é como um filho de um Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde, sai e vinde, sai e vinde. Irmãos, eu estou te falando que uma vida de gratidão, de insubmissão, não estou falando que ela vai te livrar de todos os problemas da sua vida, mas eu consigo te garantir que Deus vai estar com você dentro de todos eles. Irmãos, Deus ele não vai se sair de perto de você, a unção dele não vai deixar você, o ambiente de milagre dele não vai sair de você, nenhum momento da sua vida, por mais que os problemas te persigam, por mais que as coisas estejam dizendo que não vai acontecer, se você tem certeza que você está dentro dos parâmetros e princípios a qual Deus designou para um bom crente, por mais que você passe por situações, ele não vai te abandonar. O ambiente de milagres, irmãos, ele não é produzido dentro de uma igreja com 4 paredes, ele é produzido dentro de você. Irmãos, a congregação dos santos não é para que nós produzamos uma unção, é para que todas as unções que estão dentro de nós se colidam e façam o mover de Deus acontecer. O propósito para o qual o ajuste é feito, irmãos, não é para você ficar triste, não é para você ficar desmotivado, pelo contrário, é para que você seja colocado na linha, para que a unção que já está dentro de você, venha e seja bem utilizada pelo Espírito de Deus. Entende, irmãos? Todas as pessoas que te ajustam, todas as pessoas que sobem aqui e trazem uma palavra de ensino, não despreze, porque a palavra de ensino vai ser justamente a base para esse prédio poder crescer. Porque, irmãos, a pastora Juliana, ela pregou uma palavra na quinta-feira falando sobre uma casa que deve crescer, que a sua casa às vezes está pequena, e você fala assim: poxa, dá para colocar mais um quarto aqui? Dá para fazer uma sala maior? Dá para fazer uma porta mais larga? Sabe, irmãos, a sua casa pode ser perfeita, mas se ela não tiver um bom fundamento, ela vai cair. O ajuste, irmãos, está aqui para mostrar. E como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel oraram para o Senhor da sabedoria, foram tementes ao Senhor, oraram, se descobriram na palavra, usaram da boa unção que estava dentro de você, foram reverentes às suas autoridades, e quando foram colocados em xeque na fornalha de fogo, quando olharam para eles, falaram assim: tem mais um lá dentro, tem mais um lá dentro, tem mais um lá dentro. O que acontece quando olham para você? Será que eles veem 2? Será que eles veem 2? A palavra diz que o Espírito Santo de Deus está sobre mim para pregar as boas novas. Boas novas. As pessoas às vezes olham para você e falam: cadê o Deus que você serve? Você não é rico? Você não é sarado? Oh, não estou vendo. Eu não consigo enxergar isso em você.
Talvez este seja o seu Nabucodonosor, irmãos. Alguém que aponte o dedo para você e fala assim: eu não vejo a manifestação daquilo que você fala. Mas eles bem sabem que se você cair numa fornalha de fogo, irmãos, você nunca está sozinho. Perceba, irmãos, que as pessoas que te julgam, que falam, colocam você em xeque sempre, são as mesmas que quando entregam, se veem numa dificuldade, batem na sua porta e falam assim: ora por mim. Porque, irmãos, podem desprezar a unção que está dentro de você, mas eles não podem negar a unção que está dentro de você. Assim como Jesus foi desprezado pelos seus, escandalizado nos seus, mas eles não puderam negar a maravilha que saía da sabedoria de dentro de Jesus. Eles podem desprezar, mas negar nunca, irmãos. Nunca. Fique de pé. O ambiente de milagres, irmãos, não é isso. Não é uma banda maravilhosa. Não é uma boa palavra. Não é um pregador. Não é um ambiente a qual pessoas caem, rodam no Espírito Santo. É um ambiente a qual você está inserido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você carrega o ambiente de milagres dentro de você. Mas sabe, irmãos, quando cada um de nós que carrega o ambiente de milagres dentro de você, nos reunimos, oh aleluia, esse ambiente de milagres ele se expande, ele se expande, ele se expande, e a unção que está dentro de mim toca na unção que está dentro de você, que toca na unção que está em outra pessoa, que toca na unção que está em outra pessoa, e o Espírito Santo acha uma porta para poder fluir. Não despreze a unção que há dentro de ti. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Olhando aqui de cima, eu lembro que o irmão Reagan fala em um dos seus livros que muitos cultos a qual ele fazia, as pessoas se moviam, gritavam, corriam, pulavam. Entretanto, tinham cultos específicos onde a reverência do Senhor era mantida. O temor do Senhor era tão grande, a majestade dele era tão palpável, que ninguém ousava nem falar, porque a presença do rei era tão forte, era tão palpável, que Deus ele tem, irmãos, muitas maneiras de se manifestar, como pai, como conselheiro, como consolador. Mas sabe, existe um Deus que é majestade, que ele é rei, soberano, e que também se manifesta. Nós não estamos mais na condição de servos, irmãos, mas um filho que entende muito bem a posição de seu pai, sabe como se submeter a ele. Esse temor vai salvar a nossa vida, irmãos. Aleluia, aleluia. O Senhor está aqui, irmãos. O que você tem para fazer? O que você tem para fazer? É um ambiente de milagres que não sou eu que faço, é você que se move. A palavra que está dentro de mim, irmão, está dentro de você. Quanto vale o que está dentro de você? O quão você está entregue e confiante em Deus e obediente a seus comandos para fazer o que Ele manda. É isso que vai gerar um ambiente de milagres.